Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a este áudio. Ele é o resultado de uma enquete colocada no grupo para escolher um tema do qual eu possa explicar alguma coisa para vocês, e o tema escolhido por vocês, que teve a maior votação, é a lei da atração. Então eu vou passar para vocês um pouquinho, conversar um pouquinho com vocês sobre lei da atração. Lei da atração é a principal lei que existe no universo. Ela está envolvida com a nossa vida o tempo todo. E 99,9% das vezes a gente nem se dá conta. Ela meio que funciona num piloto automático. Ela é controlada pelo nosso subconsciente. Ele é que faz com que a lei da atração funcione na nossa vida. Se a gente tivesse consciência de como essa lei funciona e de quais são os mecanismos que ela utiliza para trazer situações para a nossa vida, fica mais fácil a gente tentar fazer com que a nossa vida seja uma vida melhor. Porque como ela é controlada pelo nosso sistema automático, o nosso subconsciente, ela é baseada principalmente nas nossas crenças. Tudo aquilo que nós recebemos de informação ao longo da nossa vida, a todo momento inclusive, e que nós adotamos, pegamos essa informação e adotamos ela como uma verdade suprema. Nós acreditamos nessa informação, por isso ela se chama crença. Muitas pessoas entendem que a crença, quando ela chega num determinado momento, ela limita a nossa vida. Isso é fato. Toda crença, em determinado momento, vai limitar a sua vida. Digamos que você acredite na existência de céu e inferno. Tudo bem, é uma escolha sua acreditar em céu e inferno. Foi uma informação que você recebeu lá atrás, provavelmente dos seus pais, ou você ouviu falar, mas de qualquer forma, tornou-se dentro de você. Ela é uma informação, É importante entender que ela é uma informação. Por ser uma informação, ela não pode ser apagada. Há pessoas que acreditam que uma crença pode ser apagada, não pode, porque ela é uma informação. E a partir do momento que ela é limitante, ela vai limitar a sua vida. Em determinado momento da sua vida, o simples fato de você acreditar na existência de céu e inferno, isso vai trazer um bloqueio para a sua vida. Você pode ler vários livros de autoajuda, ser atendido por diversos profissionais de psicoterapia, estudar bastante, ferramentas holísticas, mas em determinado momento no seu crescimento, na sua linha de crescimento, a sua vida vai ter uma parada. Você não vai conseguir ir adiante. Porque essa sua crença sobre céu e inferno, sobre a existência de céu e a existência de inferno, ela é limitante. Por ela ser limitante, ela vai limitar a sua vida num determinado momento. Isso não tenha dúvida. Por mais que você não acredite, é assim que funciona. E é assim que funciona para todas as crenças limitantes que nós temos. Pois bem, uma crença é algo em que nós acreditamos. Ela é uma informação. Independente de qual seja a crença, ela é uma informação que você recebeu num determinado momento. Quando nós estamos ainda no útero da nossa mãe, a gente recebe os estímulos externos. Nesse momento, nós já recebemos uma série de informações que estão gravadas no DNA da nossa mãe e que estavam também gravadas no DNA do nosso pai, e essas informações foram passadas para a gente. Então, na nossa formação, no nosso crescimento dentro do útero, quando as células vão se formando, se multiplicando, os órgãos começam a surgir, todas as partes do nosso corpo
estão com essas informações gravadas. Informações que vieram da nossa mãe, informações que vieram do nosso pai. Até pouco tempo, acreditava-se que apenas as características físicas eram herdadas, né? Você tem, por exemplo, características físicas do seu pai e da sua mãe. Em determinado momento, você vai aparentar mais situações físicas que estão ligadas ao seu pai. Em outro momento, você vai aparentar mais situações físicas em você, né? Aparência e tudo mais, o modo de agir, e que estão ligadas à sua mãe. Isso é normal. A ciência já sabia disso há muito tempo, que nós herdamos, né, os genes dos nossos pais. E eles, por sua vez, herdaram também os genes dos pais deles, que são os nossos avós. Então nós temos, de maneira real, nós temos informações que vieram da nossa ancestralidade. Agora, o que os cientistas começaram a entender e a perceber como uma verdade, a partir dos mais ou menos anos 70, 80, quando foram iniciadas as pesquisas, né, nessa área, os cientistas começaram a observar que não só características físicas, mas comportamentos também eram herdados. E não só comportamentos, mas situações relacionadas com a psique do ser humano. Dentro do Ho'oponopono, que é uma ferramenta milenar e que ajuda a pessoa a se livrar de emoções negativas, dentro do Ho'oponopono existe uma filosofia de que as nossas memórias nem sempre são nossas. Nós podemos passar por situações ruins, negativas, e o Ho'oponopono disse o seguinte: isso não é necessariamente algo que você vivenciou. Não é uma situação traumática pela qual você passou. Não necessariamente. Pode ser? Sim, pode ser algo que você mesmo tenha presenciado, tenha vivenciado e que virou um trauma em você. Mas, na grande maioria das vezes, o Ho'oponopono mostra que são informações de nossos ancestrais, são vivências de nossos ancestrais. Não tem nada a ver com situações físicas, aparência, né? Mas tem a ver com situações e eventos traumáticos que os nossos antepassados passaram, sofreram, vivenciaram. E não só dos nossos antepassados, mas também de vidas passadas, né? Uma memória pode ser algo que a gente tenha vivenciado, tenha experienciado numa vida anterior, e também pode ser algo que um dos nossos ancestrais tenha vivenciado, tenha experienciado. Mas, de qualquer forma, uma memória é uma informação. Por ser uma informação, ela não pode ser apagada, né? Mas ela vai ser utilizada na nossa vida, para bem ou para mal. A gente tem a chance muito grande de passar pela mesma situação traumática que ou nós mesmos passamos em vidas passadas, ou os nossos ancestrais passaram nas suas próprias vidas. E isso faz parte do paradigma de todo mundo, né? Torna-se uma crença. Aquilo tudo que era acreditado lá atrás, nós herdamos. De forma automática, a gente também tem a tendência de acreditar em tudo aquilo que os nossos antepassados acreditavam. Porque como ela é uma informação, e uma informação nunca se perde, nós herdamos elas, né? Todas essas informações. E existem pessoas que acreditam que para que a gente tenha uma vida boa, uma vida positiva, uma vida próspera, a gente precisa primeiro remover as crenças limitantes. Aí é que entra o primeiro problema existente relacionado com a lei da atração. Uma crença limitante não pode ser removida, ela não pode ser apagada. Lembra que eu falei? Uma crença é algo em que nós acreditamos, é uma informação que nós recebemos. Digamos que você está aí no período de escola, né, no ano letivo, e aí o seu professor chega para você e está explicando algo relacionado à matemática. E o professor chega e ensina para os alunos: olha, quando nós temos 10 unidades quaisquer, e nós tiramos destas unidades 6 unidades,
o resultado serão 4 unidades. Então, o professor está explicando matemática simples, né? Conta de subtração. Se você tem 10 e tira 6, você fica com 4. E você aprende isso num determinado momento da sua vida. É uma informação que você recebeu. E você acredita nesta informação. Então você segue a sua vida acreditando que 10 menos 6 é 4. É uma crença. Então, uma informação não pode ser removida. Então, desta forma, conclui-se que uma crença não pode ser removida, não pode ser apagada. E quando a gente pensa, poxa, eu tenho várias crenças, inclusive dentro da parte financeira. Por isso eu não consigo ser próspero, por isso eu não consigo ter uma vida financeira saudável. Eu tenho então que remover essas crenças para que eu possa entrar no fluxo da felicidade, no fluxo da prosperidade e assim por diante. Esse é um pensamento equivocado, porque pensar que você pode remover uma crença é um equívoco. Uma crença é uma informação e uma informação não pode ser apagada. Ok, Léo, e aí, como é que a gente faz? Pois bem, todos os meus procedimentos quânticos, inclusive existe um que é a limpeza profunda da alma, que trabalha com as crenças limitantes. Em determinados momentos dentro do procedimento, se vocês tiverem a oportunidade de adquirir, vocês vão perceber que eu falo em remoção de crenças. Falar em remoção de crenças é a mesma coisa que falar em remoção de informações. Não necessariamente é apagar, mas é colocar essa crença, essa informação, numa perspectiva tal que ela não incomode a sua vida. Eu vou fazer um parênteses aqui para tentar explicar para vocês de uma maneira mais simples. Vocês têm um vizinho qualquer e esse vizinho ligou o som na casa dele numa altura que está incomodando vocês aí na casa de vocês. Então, o som está com uma altura que incomoda, ok? O que é o som? O som nada mais é do que uma onda de energia, que quando ela alcança os nossos ouvidos, ela é interpretada pela frequência que ela produz e a vibração que ela produz, ela é interpretada como som. Mas ela é uma onda. O que sai da caixa de som lá, do seu vizinho, e chega até os seus ouvidos é uma onda. Você não consegue ver o som, assim como você também não consegue ver o sinal de Wi-Fi ou o sinal da televisão, o sinal de rádio. Todos são uma onda. Então o som é uma onda, ok? Essa onda, ela tem uma amplitude. De maneira mais simples, ela tem um volume, um pico onde essa onda consegue chegar lá em cima e um ponto mais profundo onde ela consegue chegar lá embaixo. Quem de vocês já viu o desenho de uma onda sabe mais ou menos o que eu estou explicando. Tem a parte de cima, a parte de baixo. É uma onda, tá? Sobe e desce o tempo inteiro. Essa é a melhor maneira de representação gráfica do que é uma onda. Então nós temos esse vizinho que colocou um som, está numa altura que está desagradável, pode até ser uma música que você goste, mas se você ouve aquilo num volume muito alto, aquilo incomoda, né? Para algumas pessoas vai incomodar mais, para outras vai incomodar menos. Tem aquelas pessoas que nem vão se incomodar. O seu vizinho é uma pessoa que, se ele colocou o som nas alturas, não está incomodando ele, né? Ele está até gostando. Então, isso vai de pessoa a pessoa, mas em geral, né? Em geral, quando se coloca um som muito alto, ele incomoda. E nós temos esse vizinho que ligou o som numa altura desagradável que está incomodando a gente. O som é uma informação. É uma informação que está saindo da caixa de som. É uma informação que foi convertida de elétrica para sonora pelos alto-falantes. É uma informação que o aparelho de som está lendo, ou num pendrive, ou num rádio, ou num vinil, ou num CD, ou numa fita cassete, mas é uma informação que está sendo trabalhada ali pelo aparelho, ok? Ela é uma informação. Toda onda carrega uma informação. Então essa onda de som
que sai da caixa lá do alto-falante, do aparelho de som do nosso vizinho, está carregando uma informação. Que informação é essa? É aquilo que nós interpretamos como som. Pode ser uma música, pode ser apenas um barulho, não importa. Esta é a informação que a onda de som está carregando. Lembra, a informação não pode ser apagada, não pode ser perdida. Ok, mas ela tem uma altura, ela tem uma amplitude, um volume, né? No caso do som do nosso vizinho, é o volume. Aí você vai lá no vizinho, bate a porta, demora uns 15 minutos para ele ouvir que você está batendo a porta, mas aí ele ouve, você conversa com ele, fala que você teve um dia daqueles, você está com dor de cabeça e tal, e o som que ele está colocando na casa dele está te incomodando. Você pede para ele diminuir o volume. Ok, ele vai lá e diminui o volume. Você ainda está na porta quando ele volta para te pedir desculpas e tal, e você consegue ouvir ainda o som tocando. Mas está ali, tocando dentro da casa dele, num volume agradável e que você, assim que ele fechar a porta, você nem vai mais ouvir. Dito e feito, você volta para sua casa e você não ouve mais aquele som que estava te incomodando. Na prática, o que foi que o vizinho fez? Ele foi lá no aparelho e abaixou o volume, diminuiu o volume. Cientificamente falando, ele diminuiu a amplitude daquela onda de informação. Quando você diminui a amplitude a um ponto tal, no caso de um som, você passa a não ouvir mais aquele som. Se é uma crença limitante, uma memória que você tem, quando você diminui a amplitude daquela memória, ela não vai mais incomodar você. O Ho'oponopono tem um pouco dessa filosofia. Até pouco tempo nós tínhamos o Dr. Hugh Lane, que era a maior autoridade viva, que já faleceu, ele era a maior autoridade viva em Ho'oponopono. Ele era psiquiatra, mas ele não tinha o conhecimento científico do que exatamente acontece quando você usa o Ho'oponopono. Então, ele falava abertamente, olha, o Ho'oponopono remove memórias, né? E esta é a informação que se espalhou pela internet. Então, todo mundo acredita que o Ho'oponopono remove uma memória. Não remove. O que ele faz é diminuir a amplitude. Assim como o nosso vizinho foi lá e baixou o som, o Ho'oponopono baixa a amplitude, diminui a amplitude daquela informação que é a memória, né? E como ela vai ser mais baixa, menor, a onda vai ter uma amplitude menor, ela não vai mais incomodar, mas ela não foi removida, certo? Então vocês percebem por aí que mesmo dentro das maiores autoridades em cada tema especificamente falando, se a pessoa não tem todo o conhecimento necessário, ela vai ser limitada. Então eu passo esse exemplo de crenças limitantes para o Dr. Hugh Lane. Mesmo sendo uma autoridade em Ho'oponopono, na época em que ele estava vivo, ele tinha uma crença. Qual era essa crença? A crença dele é que o Ho'oponopono remove a memória. Ele acreditava exatamente nisto. Em determinado momento, essa crença limitou ele. Limitou ao ponto dele apenas acreditar que remove a memória. E esta era a informação que ele passava de forma equivocada. Então ele estava limitado a isto, a apenas isto. Se ele tivesse um conhecimento além daquilo em que ele acreditava, ele provavelmente aprenderia que uma crença não é algo que pode ser removido. E ele entenderia toda essa questão de amplitude e tudo mais. E assim a gente vê que todas as crenças que nós temos, não tenha dúvida, ela em determinado momento vai sempre limitar a sua vida. E o que se faz então? Remove a crença? Não, uma crença não pode ser removida. Ela é uma informação e uma informação não pode ser removida. Mas vocês já entenderam, pelo exemplo que eu dei do vizinho ligando o som, vocês já entenderam que, como ela é uma informação, ela pode ser trabalhada ao ponto de diminuir a amplitude dela.
diminuindo a amplitude, ela não vai mais incomodar, seja ela qual for uma informação. Se ela é uma memória que não vai mais incomodar. Se ela é uma emoção, ela é uma emoção que não vai mais incomodar. Se ela é um som que não vai mais incomodar. É assim que funcionam as crenças limitantes. Porque uma crença, ela faz parte de você. Se você acredita em céu e inferno, isso define quem você é. Simplesmente deixar de acreditar em céu e inferno, vamos supor que fosse realmente possível remover uma crença, né? Vamos partir do pressuposto que isso é realmente possível. Hoje sabemos que não, mas vamos fingir que é possível remover uma crença. E aí você vai lá e remove a sua crença sobre céu e inferno. Você deixou de ser quem você é no tocante a céu e inferno. Porque você não tem mais aquilo ali dentro de você, aquela essência baseada, né, numa informação que você recebeu e que se transformou numa crença, deixa de existir. Um pedacinho de você também deixa de existir. Então, se a gente não pode remover uma crença, porque ela é uma informação não pode ser apagada. E se fosse realmente possível remover a crença, a gente removesse, isso faria com que a gente perdesse a nossa essência. O que pode ser feito então? A gente pode trabalhar as crenças. Todas as crenças que nós temos e que estão dentro daquele nosso paradigma, e vocês já sabem que o paradigma é o conjunto de crenças que você tem e das quais você mesmo vive, né? O local onde você vive constitui parte do seu paradigma. A cultura pela qual você faz parte também faz parte do seu paradigma. A forma como você recebe as informações faz parte do seu paradigma. Tudo que tem a ver com a nossa vida faz parte do nosso paradigma. As crenças são apenas uma pequena partícula dentro do nosso paradigma, né? Cada pessoa tem o seu próprio paradigma. Então uma maneira mais simples de entender. O Brasil, por exemplo, é um país muito mais católico ou muito mais muçulmano? Pois bem, o nosso paradigma de país faz com que o Brasil seja um país muito mais católico do que muçulmano. Não estou dizendo que só existe o catolicismo, não é isso. O paradigma são aquele conjunto de crenças e de informações relacionadas com tudo que a pessoa vivencia e que fazem com que aquela pessoa seja daquele jeito, né? Então, se a gente sabe que não pode remover uma crença, porque uma crença é uma informação, a gente tem apenas que trabalhar essas crenças, entender que elas são crença, aceitar que elas são crenças que nós temos, e aí nós temos duas opções: procurar uma informação mais verdadeira que sobreponha aquela crença, ou simplesmente aceitar que nós somos assim e pronto. E aí a gente vai viver com base nessas crenças. Quando a pessoa simplesmente aceita que tem aquela crença, e agora vamos falar da parte que mais chama a atenção das pessoas: finanças, dinheiro, prosperidade. Quando uma pessoa tem alguma crença ligada com finanças, com dinheiro, com prosperidade, essa crença inevitavelmente vai bloquear, vai limitar a pessoa a atingir o seu ápice dentro do fluxo de prosperidade, dentro do fluxo financeiro, dentro do fluxo de dinheiro. Porque ela é uma crença, ela é crença limitante, e a partir do momento que ela é uma crença limitante, ela vai deixar a pessoa seguir até determinado ponto. Dali para frente, ela vai limitar. O mais comum dentro de finanças e prosperidade é a crença de que não há o merecimento. Você acredita, mesmo que de forma inconsciente, que você não merece ser feliz. Por exemplo, muitas e muitas pessoas que me procuram no consultório para atendimento, ou estão com problemas relacionados com relacionamento, que é praticamente 100%,
ou especificamente com relação a dinheiro. De qualquer forma, é um relacionamento entre a pessoa e o dinheiro, né? São muitas as pessoas que têm problema financeiro e que quando você faz uma anamnese na pessoa, ou seja, você faz uma pesquisa na vida da pessoa, em tudo aquilo que ela acredita, tudo aquilo que ela é, tudo aquilo que faz parte da vivência da pessoa, aí eu percebo o seguinte: a pessoa acredita em céu e inferno. Mas, Léo, o que tem acreditar em céu e inferno? Tem tudo a ver. Tudo, praticamente tudo. Uma informação passa a fazer parte do seu quadro de informações reais, ou seja, uma informação entra para você como uma verdade suprema, baseado numa crença anterior que você já tinha, e ela se torna uma crença vinculada, uma crença que está ligada diretamente a uma outra informação. Então, por exemplo, a maioria das pessoas que acredita em céu e inferno acredita numa série de outras situações, numa série de outras informações, e que se eu fosse enumerar aqui, eu levaria praticamente a noite inteira para explicar para vocês. Mas são informações que estão ligadas. Entre elas, existe uma informação que fala o seguinte: para ir para o céu, para que eu consiga ir para o paraíso, para que eu consiga ter a vida eterna, eu preciso sofrer. Eu preciso passar por isso. Porque só por meio do sofrimento é que eu vou alcançar as benesses do céu. Se a pessoa não acreditasse lá atrás em céu e inferno, quando a informação que chega para ela, olha, você tem que sofrer, a gente sofre para poder alcançar o reino do céu. Ou seja, quando a gente morre, a gente vai pagar pelos nossos pecados, e só depois que pagar pelos nossos pecados é que nós vamos herdar o reino do céu. Então tudo isso está intrinsecamente ligado. É uma crença que proíbe você e que limita você de entrar agora no fluxo da prosperidade, no fluxo do dinheiro. E ela ocorre na sua vida de forma inconsciente. Ocorre na vida de praticamente 90% da população mundial. Mas de forma prática, acreditar ou deixar de acreditar no céu e no inferno não é o tema do nosso áudio. Pela enquete que sofreu votação, vocês do grupo votaram, a maioria, para que esse áudio fosse sobre lei da atração. Ok, mas o que tem a ver então céu e inferno com crenças limitantes e com a lei da atração? Tem tudo a ver, porque tudo está interligado. Eu precisei falar antes sobre crenças limitantes e dei o exemplo de céu e inferno, para que daqui para frente o entendimento sobre a lei da atração se torne mais fácil para todos nós. A gente tem que lembrar o seguinte: há alguns anos atrás, e é fácil encontrar isso na internet, foi colocado no ar um filme com este nome, A Lei da Atração, O Segredo, né? Ali apareciam situações, eram mostradas situações maravilhosas para a nossa vida, e que todo mundo podia usar esse tal segredo, né, para fazer com que a sua própria vida fosse próspera, finanças lá em cima, no positivo, enfim, virou livro e uma série de outras situações ligadas com o filme A Lei da Atração. O filme tentava explicar o funcionamento da lei da atração. Mas até hoje, um número muito grande de pessoas que assistiu esse filme não entende, não entendeu e não consegue entender por que funciona para eles e não funciona para mim. Quando eu falei sobre crenças, eu quis mostrar para vocês que a crença, ela é limitante, não é por nada não, ela é limitante porque realmente ela vai limitar a sua vida. Se ela é uma crença que está ligada a dinheiro, não tenha dúvida, ela vai limitar a sua vida financeira. Se ela é uma crença que está ligada com relacionamentos, com amor, ela é uma crença que vai limitar a sua vida nessa área.
Então, a crença está sim ligada à lei da atração. E agora vocês vão entender por quê. Não apenas pelo fato de que o nome que se dá é crença limitante. Então é só por isso? Não. Tem que ter uma explicação mais lógica, mais concisa, mais coerente. Quando eu começar a falar de lei da atração efetivamente, vocês vão entender. Antes, porém, eu preciso falar sobre o átomo, que é a menor partícula que compõe tudo. Se você pegar agora um pedacinho da sua unha, pega um pedacinho de unha, coloca num microscópio super potente e vai fazendo a ampliação no microscópio. Vocês vão chegar num momento tal, num limite, onde vocês vão ver o átomo que compõe a sua unha. Que na realidade são vários átomos que se juntam e compõem uma molécula. E depois, várias e várias moléculas que se juntam para compor uma única célula. E também várias e várias células que vão se juntar para compor aquele pedacinho de unha que você colocou no microscópio. Mas vamos voltar lá no átomo um pouquinho. O átomo, ele, de uma maneira simples de entender, esse logotipo da quântica é o desenho de um átomo. Vocês têm essa esfera no centro, de cor cinza, que ali é uma única esfera, mas que na realidade, no átomo, ali são duas partículas. Uma que se chama próton e outra que se chama nêutron. Elas ficam juntas, o próton e o nêutron. Por isso ela aí nessa imagem do logotipo da quântica, ela é representada como uma única esfera. É o núcleo do átomo, ok? O próton e o nêutron compõem o núcleo do átomo. Ao redor, vocês estão vendo aí 3 elétrons, um verde, um azul e um vermelho, certo? São essas bolinhas que estão girando ao redor do núcleo do átomo. Os átomos podem ter N elétrons, dependendo da matéria-prima que eles vão montar, eles vão ter mais ou menos elétrons girando ao redor do núcleo, certo? Se for uma pedra, vai ter um número X de elétrons, se for um pedaço de madeira, vai ter outro número X e assim por diante. Mas agora vamos entender de forma elétrica como funciona o átomo. Aí no meio, nessa imagem da quântica, que é a imagem de um átomo, nós já sabemos que tem o próton e o nêutron. O nêutron é como se fosse uma esferazinha que está aí dentro e que não tem carga nenhuma, é neutro, né? Ele não tem carga elétrica. E ao lado dele, junto, formando o núcleo do átomo, nós temos o próton, que tem uma carga elétrica positiva, e o nêutron, uma carga elétrica neutra, ele não tem carga. Ao redor, cada um dos elétrons que esteja girando, todos eles têm carga elétrica negativa. Agora vamos imaginar o seguinte. Vocês estão vendo aí, vocês conseguem ver a imagem, né, a logomarca do nosso grupo, da minha empresa, que é a Quântica, que é o desenho de um átomo. Vocês estão vendo o centro, que é uma bola única ali, né? Aparenta uma bola única, mas na realidade ali dentro do centro, nós temos o próton e nêutron. O próton com carga positiva e o nêutron sem carga. E ao redor nós temos aí nessa imagem 3 elétrons apenas, né? Todos eles, cada um deles tem carga elétrica negativa. Eles estão girando o tempo todo ao redor do núcleo. A velocidade em que eles ficam girando é uma velocidade que nós não conseguimos captar. É preciso utilizar equipamentos sensíveis para poder captar essa velocidade. Ela é muito alta, não dá para a gente visualmente ver um elétron girando ao redor do núcleo, né? Não tem como a gente fazer isso, mas ele está girando. Vamos fazer uma analogia. Digamos que vocês peguem uma bola de boliche, que é pesada, né? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de segurar nas mãos uma bola de boliche, mas a imaginação de vocês já consegue captar a informação de peso relacionada com uma bola de boliche. Então todos vocês sabem que uma bola de boliche não é leve, é pesada. Agora vamos fazer um experimento mental. Vamos fazer uma visualização
E essa visualização é um experimento que cada um de vocês vai fazer, que eu proponho a cada um de vocês fazer. Imagine que você pega uma bola de boliche e coloque nela um gancho, prenda nela um gancho e amarre uma corda nesse gancho. A outra ponta dessa corda vocês vão segurar. E aí vocês vão começar a rodar essa bola de boliche, segurando a corda, vocês vão começar a rodar ela em torno de vocês no ar. A bola tem um peso, então vocês precisam de uma certa força nos braços para poder girar essa bola ao redor de vocês. Lembrando que ela está presa por uma corda, ok? E vocês estão segurando a outra ponta da corda, girando essa bola de boliche ao redor de vocês. Vocês conseguem, se quiserem, é claro, vocês conseguem imaginar que ao girar essa bola ao redor de vocês, essa bola de boliche, ela vai fazer com que o braço de vocês vibre. Vocês vão sentir essa força relacionada com o peso e com o movimento de rotação que vocês estão fazendo. É possível sentir isso. Ela é uma vibração, ok? É uma vibração. Essa vibração, agora vocês tentem imaginar como é dentro de um átomo. Um átomo não tem apenas um elétron, ele tem vários elétrons. Cada um desses elétrons está girando numa velocidade muito maior do que aquela que vocês conseguiriam girar, por exemplo, uma bola de boliche presa por uma corda. Se aquela velocidade em que vocês conseguem girar, rodar, uma bola de boliche ao redor de vocês, presa por uma corda, faz com que o corpo de vocês, a partir do braço, comece a tremer, imagina o que um elétron, apenas um elétron, consegue fazer com o átomo em termos de vibração, porque ele está girando numa velocidade infinitamente maior do que a que vocês conseguiriam com a bola de boliche. E o átomo não tem apenas um elétron, ele tem vários. Então esse movimento giratório vibra de uma maneira tal que é impossível que o próprio átomo fique parado. Ele está em movimento o tempo todo, ele está se movendo, ele está vibrando. Essa vibração que o átomo, que apenas um único átomo, emite uma frequência, proporciona a criação de uma frequência. Se vocês rodam no ar um pedaço de madeira, um cabo de vassoura, só o cabo, se vocês começam a rodar no ar, vocês vão ouvir um barulhinho. Dependendo da velocidade que vocês rodem, ele vai fazer um barulho. Ele vai estar vibrando e essa vibração emite uma frequência. Pois bem, os átomos emitem frequência. E nós já sabemos que, por exemplo, aquele pedacinho de unha que nós colocamos no microscópio, ele é composto lá no fundo por vários e vários e vários átomos juntos. Esses átomos juntos formam uma molécula. Várias e várias e várias moléculas juntas vão fazer a construção de uma única célula da nossa pele, nesse caso a unha, para que a gente chegue ao tamanho da unha. Então, não tem como a gente ver, é claro que não tem visivelmente como perceber que o nosso corpo está em constante vibração, que aquela unha que nós pegamos o pedacinho e que para nós aparentemente está parada, na realidade está vibrando, porque os elétrons lá no fundo estão em constante movimento, não para. Mesmo um corpo morto, não para. Imagina uma pedra não tem vida, Nós, da forma como nós entendemos a vida, uma pedra não tem vida, mas ela também é feita de átomos. Os átomos têm elétrons. Esses elétrons estão girando numa velocidade muito alta. O movimento de giro que cada elétron faz com que o átomo vibre. E essa vibração emite uma frequência. Ela pode ou não ser audível pela gente. Na maioria das vezes não vai ser audível. Nós não vamos conseguir ouvir aquela frequência emitida por uma pedra. Mas ela está emitindo uma frequência.
É aí que começa então a relação mais estreita de tudo com a lei da atração. Tudo no universo é feito de elétrons, é feito de prótons, é feito de nêutrons, é feito de átomos. Tudo no universo é feito de átomos. Todo átomo vibra. Se todo átomo vibra, todo átomo emite uma frequência. E se tudo no universo é feito de átomo, tudo no universo emite uma frequência. Cabe um pequeno parênteses aqui. O que significa tudo, Léo? Os objetos palpáveis? As coisas materiais? Não, gente. É tudo mesmo. Vamos voltar no exemplo lá do carro, onde você entra no carro e você liga o rádio do carro. E aí você sintoniza numa estação. Vamos escolher uma qualquer, Jovem Pan. Você sintoniza na Jovem Pan ou na Rádio Globo, não importa. Você sintoniza numa estação. Você vai ouvir o que aquela estação está transmitindo, mas você não vai ver o que ela está transmitindo. Até o carro, até o rádio do seu carro, estão chegando ondas de rádio que foram enviadas lá pela estação. A gente não vê, ok? A gente não vê, mas a gente sabe que elas existem. Tanto é que se você ligar o seu rádio e ele estiver sintonizado numa estação, inevitavelmente ele vai tocar o que a estação está transmitindo. O mesmo se aplica para o sinal de televisão. Se você liga num canal qualquer, liga sua TV e liga num canal, você coloca no SBT, ou você coloca na Globo e vai ver aquela porcaria de Big Brother, ou qualquer coisa que você ligue, você vai ver na televisão a informação já decodificada. Que informação é essa? É a informação que a emissora de TV mandou para o ar e que o seu aparelho está captando. Mas o sinal entre a sua TV e a antena de transmissão da emissora, você não vê. Você não consegue ver, ok? É uma onda. É uma onda que carrega uma informação. No caso da TV, a informação é o programa que está sendo transmitido. No caso de uma estação de rádio, é o som, a propaganda, a voz do locutor, ou seja lá o que for que esteja transmitindo. Mas é uma informação. E no nosso caso, vocês que estão aí com os celulares ligados no grupo, ouvindo esse áudio, o áudio que o seu aparelho de celular está mandando para você é uma onda. A informação que eu gravei e mandei para o grupo é uma onda. É uma onda que segue ou pelo Wi-Fi ou o que seja. Vocês não veem essa onda, mas ela é uma onda que carrega uma informação. Que informação é essa? O áudio. Essas minhas palavras que eu estou falando para vocês. Ok. O que isso tem a ver com a lei da atração? A lei da atração, agora a gente vai falar sobre ela especificamente. Ela diz o seguinte: tudo que tem vibração atrai vibração. Ponto final. Vocês conseguem compreender o alcance que isso é na vida de uma pessoa? Não, né? Eu vou tentar explicar de novo. A lei da atração diz que tudo aquilo que emite uma vibração atrai uma vibração exatamente igual. Isso quer dizer o seguinte: se você pega um átomo e ele está emitindo uma vibração alta, ele vai atrair para ele outros átomos que estejam também vibrando numa vibração alta. Isso é o resumo da lei da atração. Então por que tem gente que fala que aquilo que eu penso eu crio? O que isso tem a ver com a lei da atração? Tudo no universo é composto de átomos. Tudo, não só aquilo que é físico, mas tudo é composto de átomo. O sinal que sai da operadora de TV e chega ao seu aparelho de TV é um sinal composto de átomos. A imagem que você vê com seus olhos chegou até o aparelho de TV sendo uma informação, sendo um aglomerado gigante de átomos.
é uma onda. E toda onda é composta de átomos. Isso significa que qualquer coisa que você fale é composta de átomos, porque o som é composto de átomos. Os átomos não estão presentes apenas naquilo que é físico. Os átomos estão presentes em tudo. Tudo é composto de átomos. A luz é composta de átomos. A claridade é composta de átomos. O seu pensamento é composto de átomos. A sua voz é composta de átomos. Aquilo que você sente é composto de átomos. Toda onda, em última análise, é composta de átomos. Toda onda. A onda do seu Wi-Fi, a onda que sai da emissora de TV e chega ao seu aparelho, a onda que sai da estação de rádio e chega ao seu aparelho de rádio no carro. Toda onda é composta de átomos. E se toda onda é composta de átomos, isso significa que toda onda tem uma vibração e uma frequência. E aí agora a gente vai chegar num campo que é bem mais profundo. Quando você tem um pensamento, o que é este pensamento? Bem, o nosso corpo, ele tem vários órgãos. O órgão físico, relacionado com os pensamentos, com as memórias, com as lembranças, é o nosso cérebro. Ele é o órgão físico que trabalha com memória, com pensamento. E assim como nós temos o nosso cérebro, nós temos também o coração, que é o órgão físico que trabalha com as emoções. Isso significa que o nosso cérebro, trabalhando com pensamentos, com lembranças, com memórias, está emitindo uma onda de informação. Que informação é essa? É a memória, é a lembrança, é o pensamento que a gente está manifestando naquele momento. Mas o que sai do órgão em si, o que sai do cérebro em si, é uma onda. Cientistas já conseguiram mensurar essa onda, né? essa energia que sai do cérebro. Ela é visível como fótons de luz, ou melhor, átomos que compõem a luz. Então, em última essência, tudo é feito de átomos, né? Comprova-se aí que o nosso pensamento também é feito de átomos. As nossas emoções também são feitas de átomos, porque esses mesmos equipamentos que conseguem captar a descarga elétrica que o nosso cérebro emite e que se transforma em fótons de luz e está carregando uma informação que pode ser uma lembrança ou uma memória ou qualquer pensamento que a gente tenha, também é igual em termos de emoção, só que saindo do coração. Contudo, o poder, se fosse possível colocar um ao lado do outro, em termos de poder de iluminação, ambos são fótons de luz, são átomos que estão saindo tanto do coração quanto do cérebro. No cérebro eles têm a informação que eles estão carregando, que é um pensamento, uma memória, uma lembrança, e no coração é uma emoção, é um sentimento. A carga elétrica que está associada ao cérebro, vamos adotar que seja X. A carga elétrica que está associada ao coração é 600 vezes mais forte do que a mesma carga elétrica que está associada com o cérebro. Em última análise, isso significa o seguinte: um pensamento tem poder. Você está mandando para o universo uma série de átomos. Como os átomos estão em vibração, isso significa que você está mandando para o universo, quando você tem uma memória, um pensamento, uma lembrança, você está mandando para o universo uma frequência, uma vibração, uma carga elétrica. E pelo magnetismo que está associado ao elétron, você está atraindo situações, eventos, objetos, pessoas, outros pensamentos que estão vibrando naquela mesma intensidade, naquela mesma frequência que você está mandando. O mesmo acontece com o coração, só que, como eu já falei, 600 vezes mais forte. Então, quando a gente
tem a oportunidade de conhecer o filme O Segredo, né, a Lei da Atração, e a gente se encanta com tudo aquilo que é possível fazer e tal, e aí surge aquela ideia de que aquilo que você pensa, você cria. As pessoas imaginam o seguinte: basta pensar, vale colocar um parágrafo aí, um parênteses. Aquilo que você fala também é uma carga eletromagnética, né? Assim como o som que sai lá dos alto-falantes é uma onda e carrega uma informação, e por ser uma onda está composto lá na base de tudo, de átomos. O som que você emite, né, a sua fala, também é composta lá na sua essência, na sua base, de átomos. E não tenha dúvida, né? Eu já falei, vocês já estão cansados de saber que tudo vibra, porque tudo é feito de átomo. Se tudo é feito de átomo e tudo vibra, significa que tudo tem uma frequência, tudo tem uma vibração e uma frequência. E esta frequência, essa vibração, ela é uma carga elétrica. E por conta do magnetismo, você vai atrair para você tudo aquilo que você está emanando em termos de pensamento, em termos de emoção, em termos de som. Tudo, 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 tudo. Por isso que quando as pessoas, depois que assistiram o filme, né, começam a falar tudo que você pensa, você cria. De certa forma, sim, você cria. Porque quando você está mandando para o universo um pensamento de medo, que evidentemente está associado a uma emoção de medo, né? E a gente sabe, a emoção é 600 vezes mais forte do que um pensamento. Então você está emanando uma vibração de medo por meio do eletromagnetismo. Eletro é o que manda, magnetismo é o que volta. Por meio do eletromagnetismo, que é a base da lei da atração, você vai atrair para a sua vida exatamente isso que você está emanando: medo. As casas mal assombradas, por exemplo, as pessoas, pelo simples fato de terem o conhecimento, tomarem o conhecimento que determinada residência é mal assombrada, já gera na pessoa uma série de situações que estão diretamente relacionadas com esta informação que acabou de ser recebida. Olha, aquela casa é mal assombrada. Você recebe uma informação como essa e você olha para a casa, você tem a certeza que aquilo ali é mal assombrado. Não importa se você acredita em espírito ou se você não acredita, se você acredita em fantasma ou mal assombração, nada disso vai importar, porque você já recebeu essa informação, ela já está sendo trabalhada pelo seu cérebro e já está sendo trabalhada pelo seu coração. Você vai emanar pensamentos relacionados com essa informação que você recebeu. E vai emanar também emoções que estão relacionadas. Aí o que vai acontecer? Dentro das suas crenças, uma casa ser mal assombrada significa que você vai ouvir coisas. Significa que você vai ouvir correntes, ou vai ouvir portas fechando, janelas fechando, vai ouvir batidas, etc. Isso dentro das suas crenças, tá? É como você interpreta esta informação. Da maneira como você interpreta, da maneira como as suas crenças estão dentro de você, de acordo com o seu próprio paradigma, você vai emanar mais emoções e pensamentos que estão ligados com aquela informação inicial de que a casa é mal assombrada. Então, se você é uma pessoa que acredita em fantasma, alma penada, não tenha dúvida que é isso que vai acontecer com você. Você vai atrair situações que vão parecer para você com toda a certeza que aquela casa é realmente mal assombrada. Contudo, se você chega para uma pessoa que estuda fenômenos paranormais, uma pessoa que estuda fenômenos parapsicólogos, que estuda essas energias que todo o corpo humano emite e emana, e passa essa informação para a pessoa: olha, determinada residência é assombrada, tem fantasmas. Aí tem uma história associada, né? Morreu no século tal, morreu uma pessoa lá violentamente. Então, são várias informações que vão sendo colocadas para você e que vão fazendo parte do seu arcabouço do paradigma relacionado com aquela casa. As suas crenças estarão relacionadas com aquela casa. E todas as informações que você receber estarão relacionadas com aquela casa.
Então, se você passa essas informações para uma pessoa que estuda a parapsicologia, fenômenos paranormais, habilidades psíquicas, etc., ele vai associar aquela casa e tudo que acontece naquela casa com o conhecimento que ele tem. As crenças são outras. Ele vai ver outras coisas, ele vai manifestar outras realidades diferentes da sua. E é assim que a lei da atração funciona. Ela não tem como a gente escapar, porque tudo aquilo que o nosso corpo estiver emanando é exatamente aquilo que nós vamos atrair. Aí as pessoas pensam assim: poxa, mas eu não estou emanando sentimento de pobreza ou pensando em pobreza e nada disso. Eu tenho as minhas contas para pagar e tal, não sei quando eu vou pagar, não tenho dinheiro. Pronto, resolveu a situação. Se você está numa situação que não é positiva em termos de prosperidade, significa que dentro do seu paradigma existem crenças, existem informações que você tem, que você já recebeu e que estão bloqueando você de entrar no fluxo da prosperidade. Significa que você já está emanando. E olha, além de dizer para você que a emoção é 600 vezes mais forte, mais potente do que o pensamento, você também precisa saber uma outra coisa. Nós temos um conjunto de 3 mentes dentro de nós. Isso é muito bem explicado dentro do Ho'oponopono também, mas eu vou explicar para vocês. Nós temos a nossa mente consciente, que é eu e você aqui agora. Eu estou falando, você está ouvindo, eu estou explicando, você está entendendo. Consciente, é a nossa mente consciente. É a nossa mente que funciona desde que a gente esteja acordado. Quando a gente dorme, a gente não fica consciente. A gente perde a nossa consciência para poder dormir. Você não sabe que está dormindo. Você deita e dorme. Você sabe que dormiu. Ao momento em que você acordar, você sabe que dormiu, mas você não sabe que está dormindo. Você não tem consciência de que está dormindo. A nossa consciência funciona enquanto nós estamos despertos, mas ela é apenas uma mente. Naquele famoso desenho do iceberg, onde a pontinha do iceberg está para fora do mar e uma enorme massa congelada está para dentro, submersa, aquela pontinha é o consciente. É como nós somos acordados. É como nós somos despertos. A parte que está para baixo, dentro do oceano, é o nosso subconsciente. Olha que interessante. Se eu pedir para você para controlar a sua pulsação, ou seja, a forma como o seu coração bombeia sangue para o resto do corpo, e eu falar: olha, fulano, eu quero que agora, nesse momento, você bombeie mais sangue para o pé direito e menos sangue para o resto do corpo. Você não vai conseguir fazer isso, porque isso não é um sistema controlado por você de forma consciente, certo? Uma outra situação, um outro exemplo. Eu chego para você e falo: eu quero que esta refeição que você acabou de comer, que você pare de digerir ela. Eu quero que você controle o seu sistema digestivo para que ele pare de funcionar e não trabalhe. E só volte a trabalhar daqui a 1 hora. Você também não consegue fazer isso. Porque é um sistema que nós temos que funciona no piloto automático, de forma inconsciente. Vários dos nossos sistemas funcionam de forma inconsciente. Nós não temos controle sobre eles. Nós só temos controle sobre o que é consciente. E o que é consciente para a gente é aquela pontinha pequenininha do iceberg que está para fora do oceano. A outra parte que está para dentro do oceano é o nosso subconsciente quem controla. E o que mais importa você entender agora é que não são apenas os nossos sistemas internos, digestivo, circulatório, respiratório, etc. Não é só isso que o nosso inconsciente controla. Ele controla nossos pensamentos e controla nossas emoções. É comum, quando você está dormindo, você acordar assustado e saber: acabei de ter um pesadelo. Ok, você estava dormindo. Na hora, você não sabia que estava dormindo.
Quem estava no controle da situação era o seu inconsciente, fazendo com que você percebesse que aquilo era algo que estava acontecendo. Então, o seu inconsciente manifesta ali, durante o sono, pensamentos e emoções. O tempo inteiro. Por que o tempo inteiro? Porque nós chegamos num momento da nossa vida que nós paramos para dormir, ou para cochilar, ou para simplesmente apagar, né? Quando dormimos, nós estamos sem a nossa consciência funcionar. Isso significa que conscientemente você não está ativo 24 horas. Mas o nosso inconsciente não para nunca. Nunca, é ininterrupto, funcionando direto. E o que você acha que você está emanando para o universo quando você fala: eu não estou pensando em pobreza, em escassez, em nada disso, por que eu não tenho dinheiro? Por que minhas contas atrasam, etc. Porque você tem crenças que estão ligadas à sua prosperidade. Você tem crenças que estão ligadas à sua parte financeira. E elas continuam agindo em você, porque o seu inconsciente não para de trabalhar, nunca. E ele age, por meio do nosso ego, com base nas informações que nós temos gravadas. Que informações são essas? As nossas crenças limitantes. Então, se você é uma pessoa que acredita em céu e inferno, por uma diversidade enorme de informações, você também provavelmente acredita que nós precisamos sofrer para alcançar o reino do céu, certo? E se é assim, por que o seu inconsciente vai manifestar uma situação de prosperidade se você já tem enraizado dentro de você uma informação de pobreza? Eu sei que é muito complicado para a maioria das pessoas entender essa parte e essa relação estreita entre uma crença limitante e aquilo que você quer, aquilo que você deseja e a lei da atração. Mas o básico é que a lei da atração funciona por eletromagnetismo. Ela não tem nada a ver com misticismo, nem com esoterismo. Não é uma coisa como no filme e no livro quiseram mostrar, um segredo e tal. Não. É apenas um conhecimento científico. O segredo em si é o conhecimento científico. Que conhecimento? O conhecimento de que tudo no universo funciona por meio do eletromagnetismo. Isso significa, em última análise, que tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que você sente, dentro das suas capacidades de poder de emanação, sabendo que, por exemplo, quando você fala uma coisa, tem um poder. Quando você pensa, tem outro poder. E quando você sente, tem 600 vezes mais o mesmo poder. Então, todas essas informações que você manda são informações que vão trabalhar com você de forma eletromagnética. Você só está acordado alguns momentos da sua vida. E mesmo que você se force por meio de medicamentos ou seja lá o que for, para ficar acordado 24 horas direto, sem parar, e você fique o tempo todo querendo pensar: eu sou rico, eu sou rico. Ao mesmo tempo que vai pensando, você vai falando: eu sou rica, eu sou uma pessoa próspera, eu tenho muito dinheiro. Ninguém consegue fazer isso 24 horas o tempo todo. Durante o seu dia, por mais que você queira, você não vai conseguir manifestar uma situação positiva ligada ao seu desejo apenas pensando e falando. Você tem que deixar com que o seu inconsciente faça isso. O seu inconsciente não deixa o seu aparelho digestivo parar de funcionar. Você nem se dá conta de que ele está funcionando, mas ele está funcionando de forma ininterrupta. A mesma coisa com o sistema circulatório. Você não se dá conta de que ele está em funcionamento, mas o seu inconsciente está lá, trabalhando o tempo todo. Não importa se está chovendo, se está fazendo sol, não importa se você está acordado ou dormindo. Ele não para. Então, como é que se faz para controlar essa situação e usar ela ao nosso favor? Ou seja, se você sabe que quem comanda tudo na sua vida, de fato, é o seu inconsciente, e que este comando que ele faz é com base naquilo que você acredita, você tem que passar a acreditar em coisas diferentes, para que ele se baseie
em coisas diferentes. E que coisas diferentes são essas? Bem, simplesmente deixar de acreditar no céu e no inferno de uma hora para outra não é a solução. Não é simples. Não é fácil fazer isso. E eu estou dando apenas um exemplo, tá? Acreditar em céu e inferno. Tem muitas pessoas que acreditam que não são merecedoras, que precisam realmente sofrer. Deixar de acreditar nisso não é algo fácil. É por isso que existem os procedimentos quânticos, que eu chamo e adoto com o nome de procedimento quântico, mas você pode adotar com outros nomes, outros psicoterapeutas, outras pessoas especialistas em física quântica, em mecânica quântica, pessoas que estão envolvidas com a espiritualidade, com o crescimento da espiritualidade, com autoajuda. Cada uma dessas pessoas descobriu uma maneira tal de contornar essa informação que está gravada na gente. Programação neurolinguística, por exemplo, você pode utilizar a ferramenta de programação neurolinguística para reprogramar as suas crenças. Ou seja, não vai apagar nenhuma crença, não vai remover nenhuma crença, você vai apenas adicionar novas informações que são mais fortes e mais valiosas do que aquelas que você já tem. É assim que funciona a programação neurolinguística. Quando você faz, por exemplo, uso de um áudio de bioquineses, que inclusive a gente tem um mini curso de bioquineses, que ensina na prática a fazer exatamente isso. Quando você usa um áudio de bioquineses, você está transportando para dentro do seu inconsciente novas informações, um novo conhecimento, que está muito mais embasado no que é verdade do que simplesmente numa informação que você recebeu de uma fonte confiável. Os nossos pais são fontes confiáveis de informação. Por isso que do nosso nascimento aos 7 anos de idade é quando as principais crenças se solidificam com a gente. É nesse período em que nós aprendemos, entre várias e várias outras informações, sobre a existência do céu e do inferno, sobre a existência de Adão e Eva, sobre a existência de um lugar chamado paraíso e uma série de outras informações. Então, não é possível de uma hora para outra, de um dia para o outro, fazer com que essas crenças parem de atuar na nossa vida, ou seja, ir lá e diminuir o volume da crença, diminuir a amplitude daquela onda que carrega a informação relacionada com a crença. Não é possível fazer isso de uma hora para outra. Quando o assunto são crenças limitantes, a única forma é o conhecimento, é você se permitir ir além. Se tem uma informação que fala para você, céu e inferno não existe, você tem que se permitir de perguntar, como assim? O que é que existe então? E você mesmo ir atrás da informação, obter conhecimento. Uma crença limitante só pode ser superada com conhecimento. Entender, por exemplo, que a gente pode remover crenças limitantes, apagar crenças limitantes, é um equívoco. Porque uma crença limitante é uma onda de informação, é uma informação. E informação não pode ser apagada, não pode ser deletada, não tem como fazer isso com uma informação. A partir do momento que ela é criada, ela vai viver eternamente. Isso significa que quando você tem um simples pensamento, ele vai perdurar para sempre, a não ser que você faça algo logo nos primeiros momentos. Como assim? É muito comum as pessoas cometerem erros, principalmente com outras pessoas, e demorarem para pedir perdão. Por quê? Porque é muito comum que a pessoa que comete o erro não consiga perceber que cometeu o erro com um tempo razoável, rápido. A pessoa erra, fez uma besteira qualquer, magoou, o que seja, né? A pessoa não consegue imediatamente reconhecer que errou. Não todas, mas existem aquelas pessoas que conseguem. E você, mesmo que não seja uma destas pessoas, pode se treinar, pode se educar para reconhecer
aquilo que você faz de errado. Quando você magoa alguém, quando você fala uma coisa que interfere de forma negativa na vida das outras pessoas, ou, principalmente, quando você fala, sente ou pensa alguma coisa que vai interferir na sua vida de forma negativa. E por que eu tenho que prestar atenção nisso? Eu tenho que prestar atenção nisso porque existe uma coisa chamada lei da atração. E hoje eu sei que a lei da atração funciona por magnetismo. E eu também sei que tudo no universo, o meu pensamento, a minha emoção, o som que eu falo, tudo no universo é feito de átomos. É uma onda que carrega uma informação. E se ela é uma onda, carrega uma informação, é feita de átomos, ela está vibrando. E se ela está vibrando, ela está emitindo uma frequência elétrica. E que esta frequência elétrica vai atrair, por meio do magnetismo, outras ondas que estejam na mesma ou em frequências muito próximas. E quando eu falo outras ondas, eu estou querendo falar o seguinte: você está pensando numa coisa que alguém fez de errado para você. Digamos, você estava dirigindo, estava no trânsito e alguém entrou na sua frente. A pessoa pode até nem ter feito de propósito, mas o simples fato de ter o outro motorista entrado na sua frente pode irritar você. Você pode não buzinar, você pode não gritar pela janela, você pode não dar o dedo, nada disso. Mas a pessoa tendo feito isso, você vai pensar algo na hora. Normalmente não é algo positivo para aquela pessoa, ok? Então é um pensamento, uma emoção, um sentimento que é negativo com relação àquela pessoa envolvendo essa situação. Ok, pensou, sentiu, mesmo que por uma fração de segundo, já mandou para o universo. É uma onda. Essa onda, ela é negativa, ela tem uma vibração, uma frequência tal. Ela vai atrair, por meio do eletromagnetismo, outras frequências tais. E estas frequências podem estar vindo de outras pessoas pensando algo parecido, ou situações e eventos que estejam emanando uma frequência ruim. De repente, lá na frente, uma criança jogou uma bola, essa bola foi em direção à rua. A bola vai emitir uma frequência que vai atrapalhar os motoristas. Então, quando eu falo que você vai atrair pessoas, objetos, situações, eventos, locais que estejam relacionados com aquela frequência, é nesse aspecto que eu estou falando. Não é simplesmente, eu estou pensando em um motorista que entrou na minha frente, um Zé Ruela, então significa que eu vou atrair para minha vida um Zé Ruela ou outros Zé Ruelas. Não é nesse sentido. Você vai atrair situações negativas que vão acabar proporcionando outras situações muito parecidas com essa, de uma pessoa entrar na sua frente. Não tem um ditado que fala que quando a coisa errada vem, ela vem a cavalo, né? Vem a galope. Uma coisa negativa acontece, várias acontecem e uma atrás da outra, como se fosse uma bola de neve. É porque num primeiro momento, algo, um evento qualquer aconteceu, negativo, você absorveu essa informação, você sentiu essa informação negativa, e aí você começa a emanar outras situações negativas. Aí vem uma penca de problemas, um atrás do outro. É você que está mandando e atraindo tudo. Tá, Léo, existe uma fórmula mágica para cortar isso? Eu não diria uma fórmula mágica. Eu diria apenas uma ação científica. Se você sabe, e se não sabia, vai saber agora. Quando você emite um pensamento, seja ele uma lembrança, uma memória, o que seja, saiu do cérebro, é um pensamento, é uma descarga luminosa que sai do seu cérebro. É uma onda que pode ser visualizada por meio de alguns equipamentos como uma descarga elétrica que emite luz, fótons de luz. De forma prática, é como se você tivesse acendido uma luz que é relacionada àquele pensamento ou àquela memória, ok? A mesma coisa acontece com uma emoção. Uma emoção não é apenas aquilo que você sente, mas é um conjunto de informações
que o seu coração está mandando para o universo em forma de onda e que pode ser visualizado por meio de equipamentos específicos como uma descarga luminosa, do mesmo jeito que o pensamento, só que muito mais luminoso, 600 vezes mais luminoso. Então, é como se você estivesse mandando uma luz para o universo. Naquele exemplo que eu dei ainda agora, você está no trânsito, uma pessoa entra na sua frente e quase causa um acidente. Aí você tem um pensamento negativo sobre isto aí, sobre esse evento. E é lógico, associado a este pensamento, você tem uma emoção que também é negativa. Não importa se isso foi por 1 milésimo de segundos. Se você é uma pessoa treinada para controlar tudo aquilo que você pensa e sente, você sabe que imediatamente você acabou de mandar para o universo ali um conjunto de luzes saindo do seu cérebro e do seu coração e que não são propícias para você, porque vão trazer de volta para você outras energias negativas. Então, se você tem essa rapidez de entender isso, porque você aprendeu, então você consegue imediatamente apagar essa luz. A fórmula mágica, que não tem nada de mágica e é apenas uma ação científica, se é uma luz que você está emitindo no cérebro e é uma luz que você está emitindo pelo coração, o que você deve fazer para que essa luz deixe de atuar? Apagar a luz. É a coisa mais simples que existe. Reconheceu que acabou de fazer merda? Falando bem grosseiramente, diretamente, para que você entenda. Reconheceu que você acabou de fazer merda, pensou negativo, sentiu negativo com relação a uma coisa que alguém fez, não importa culpa, não importa. Na pior das hipóteses, é para você que vai voltar essa energia. Então, imediatamente, você cancela essa luz, apaga essa luz. Basta falar mentalmente ou com voz mesmo. Eu apago a luz desse pensamento, eu apago a luz dessa emoção. Com isso, você não está eliminando, apagando ou removendo um pensamento, uma memória ou uma emoção. Porque é uma informação e você sabe que uma informação nunca se perde. Mas quando você manifesta essa sua decisão consciente de apagar um pensamento que acabou de ter e de apagar a luz de uma emoção que acabou de sentir, você está, na prática, diminuindo a amplitude desta informação. Ela continua existindo. Ela vai existir para sempre. Só que numa amplitude menor. Significa que o que ela vai atrair é tão mais fraco que talvez não interfira de forma nenhuma com você. Esta é a maneira mais simples, mais rápida, mais objetiva que qualquer pessoa tem para começar a usar a lei da atração em seu benefício. Porque veja bem, eu já falei para vocês e vocês já entenderam. Nós estamos conscientes parte do dia, mas estamos inconscientes o dia inteiro, 24 horas de forma ininterrupta. Tudo que tem dentro da gente, toda aquela gama de informação, de crenças limitantes, todas as informações que fazem parte do nosso paradigma e que a gente nem precisa saber que elas estão ali, elas vão se manifestar o tempo inteiro e elas vão atrair para a gente situações. É quando, por exemplo, você se dá conta de que surgiu um dinheiro que você não estava esperando. Então é uma notícia boa. Que legal, que bênção, que coisa maravilhosa. Gratidão, gratidão, gratidão. E aí, antes mesmo de você conseguir decidir o que vai fazer com esse dinheiro inesperado que chegou, o seu carro fura o pneu, ou então começa a fazer um barulho na roda de trás, ou qualquer coisa parecida, o freio começa a não funcionar direito, ou você tem uma batida de leve, ou em casa a torneira da pia começou a dar problema, o chuveiro parou de funcionar, ou queimou alguma coisa. Inevitavelmente algo vai acontecer para que você não use o dinheiro da maneira como você queria e que, aliás, você nem chegou a pensar ainda. Ele vai para a dívida, para uma dívida. Por quê? Porque você tem enraizado dentro de você, como crença limitante, dívida. É aquele famoso caso de chegar para uma pessoa
e falar assim: você quer ser feliz? Então fale 1000 vezes: eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz. Ou, melhor ainda, você quer ser uma pessoa rica? Então de manhã, depois que você acordar, fale 1000 vezes a afirmação: eu sou rica, eu sou rica, eu sou rica. Quando chegar à tarde, fale mais 1000 vezes, à noite mais 1000 vezes. E faça isso durante um ano. Fale o tempo inteiro: eu sou rica, eu sou rica, eu sou rica. O seu inconsciente sabe por A mais B que dentro de você tem uma informação muito mais poderosa e que está no ar 24 horas direto, que diz o seguinte: eu não tenho dinheiro e eu tenho dívidas e eu preciso arranjar dinheiro para pagar as minhas dívidas. Pronto, aquele dinheirinho que surgiu do nada é para pagar a dívida. Você não vai usufruir ele de uma maneira prazerosa. Sempre acontece isso na vida de todo mundo, é muito comum. Você pode estar bem e aí surge um dinheiro que você não estava esperando. E um dinheiro que você manifestou, mesmo que você nem saiba, mas você manifestou. Você teve um poder específico, recebeu alguma informação, o que seja. Mas aquilo fez com que você manifestasse a entrada de um dinheiro inesperado. E aí você acredita de verdade: caramba, que bom, que bênção, que gratidão, vou poder usar esse dinheiro de uma outra forma, eu vou até descobrir ainda que forma será. Ou então você já tem uma ideia: vou poder usar o dinheiro para comprar uma coisa que eu estava querendo, ou para dar um presente para seja lá quem for. Pois bem, o seu inconsciente está manifestando o tempo inteiro dívida, 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 sem você perceber. Você não vê o que está abaixo da superfície. Lembra do iceberg? A parte de cima é a única coisa que você vê. Está para fora do oceano e é bem pequena comparada com o que está dentro do oceano, para baixo, nas profundezas. Mas está lá. Você não vê, mas está lá. Está manifestando uma força muito poderosa, porque de forma normal, um pensamento consciente tem um poder. O mesmo pensamento inconsciente tem 5.000 vezes mais força. Não é nem 600 nesse caso, é 5.000 vezes mais força. Então o nosso inconsciente é realmente quem comanda. E ele viaja no piloto automático, baseado naquilo que você acredita. Se lá dentro de você tem uma informação de que você precisa sofrer para alcançar o reino do céu, o que é que você acha que o seu inconsciente vai manifestar? Situações de sofrimento. Uma delas é: surgiu um dinheiro que não estava sendo esperado, vamos criar uma situação para que esse dinheiro seja usado em termos de sofrimento. É um problema qualquer no carro, é uma situação negativa na casa, uma doença inesperada, etc, etc, etc. A lei da atração não para de funcionar, porque ela está intrinsecamente ligada com o nosso inconsciente. É uma lei do universo. Todo mundo passa por essa lei o tempo inteiro, direto. Ela não para de funcionar só porque você é bonitinho. Ela não vai prestar atenção naquilo em que você está querendo manifestar. Digamos que agora você já tenha todo esse conhecimento que eu te passei sobre lei da atração. E aí você sabe que a primeira coisa que você tem que fazer é modificar a forma como as suas crenças vão atuar na sua vida. Diminuir a amplitude, né? E você sabe também que para fazer isso basta ter novos conhecimentos. Conhecimentos verdadeiros. Porque se você tem um conhecimento que é falso, é mais uma crença que vai entrar ali para atrapalhar a sua vida, certo? Então você reconhece tudo isso, e aí você procura novos conhecimentos e tudo mais, e você começa a querer manifestar tudo de bom na sua vida. Você vai ter que fazer com que o seu inconsciente trabalhe baseado nas suas novas crenças e não nas crenças anteriores. Lembra que eu falei? Quando você recebe uma informação nova, um conhecimento, não é da noite para o dia que essa informação vai substituir as informações anteriores. Você vai ter que vivenciar isso. Você vai ter que se acostumar com isso. Quanto tempo leva, Léo? Para cada pessoa, o tempo que a pessoa precisa para entender isso de forma concreta.
E não só entender, mas aceitar, porque todos nós, mesmo que tenhamos sido feitos à imagem e semelhança de Deus, ou seja, perfeitos, mesmo assim nós temos as nossas imperfeições. Deus não veio ao mundo vivenciar o tempo inteiro como nós estamos vivenciando. Por isso mesmo é que Ele nos criou, para que a experiência seja feita por nós. Nós é que estamos submetidos ao mundo e a todas essas informações que são bombardeadas o tempo inteiro. A gente pode filtrar as informações? Pode. Você gosta de assistir novela? Pois bem, pare de assistir novela, porque toda novela tem informação subliminar que é negativa para você. Você não precisa acreditar. Eu apenas estou te dizendo, se você quer acreditar ou não, isso já é com você. Você tem o seu livre-arbítrio. Você assiste telejornais? Pare de assistir telejornais. Por quê? Porque o noticiário, invariavelmente, quando tem, digamos, 10 notícias naquela noite, naquele exemplar do noticiário, 9 são negativas. E aquela última que é positiva, às vezes nem dá para ir ao ar. Eles mudam na hora e não colocam ela no ar. Então, se eu sei que a minha fonte de informações, televisão, novela, notícia, rádio, notícia ruim, querer ficar lendo informações na internet sobre política, etc, etc, só sobre coisa ruim, se eu sei que tudo isso vai me trazer uma energia negativa, essa energia vai ficar acumulada em mim, vai virar uma crença e vai servir contra mim quando eu quiser manifestar a lei da atração. Por que é então que eu vou fazer isso? Se você sabe que espetar um prego na sua mão vai machucar a sua mão, por que é que você insiste em espetar o prego na sua mão? É burrice, né? Pois é, mas tem muita gente que é assim e nem se dá conta. Por quê? Porque lá dentro tem uma crença que fala: nós temos que sofrer para alcançar o reino dos céus. Então, se você tem essa crença, e a maioria de nós tem, não tenha dúvida, a maioria de nós tem. A religião faz com que a gente tenha essas crenças. As nossas famílias fazem com que a gente tenha essa crença. A gente aprende isso desde pequenininho. A gente tem essa informação, mesmo que você acredite que não tem. Todos nós temos. É preciso ter uma informação superior, que tenha muito mais valor, porque aí a amplitude desta primeira, que tem que sofrer, vai diminuir tanto, vai ficar ofuscada por essa outra de que não tem que sofrer não. Eu vim ao mundo para que todos tenham vida, e vida em abundância. Não é vida em sofrimento que se fala. Não é vida em precariedade. É vida, mas vida em abundância. Por que então que eu vou acreditar que eu preciso sofrer? Quer ver uma outra informação? Não é tema deste nosso áudio sobre lei da atração, mas serve para exemplificar. Eu faço um pedido para Deus, então eu tenho que ter paciência, porque o meu tempo é um e o tempo de Deus é outro. É outra crença que vai limitar a sua vida. Se você acredita que o tempo de Deus é outro e que a gente tem que esperar pelo tempo de Deus, bote sentados num lugar bem confortável e espere sua vida terminar, porque é assim que vai acontecer. É imediato. A lei da atração funciona de forma imediata, mesmo que a gente não sinta os efeitos dela, mesmo que a gente não veja os efeitos dela. Se você manda uma informação negativa para o universo, um pensamento, uma emoção, o que seja, isso vai voltar para você, vai influenciar a sua vida de forma negativa. Se você faz o mal para alguém, alguma coisa vai acontecer com você de mal, de negativo. Se você faz o bem, alguma coisa vai acontecer para você de bom, de positivo. Isto é imediato. A gente pode não sentir isto de forma imediata, mas acontece de forma imediata. Aquele experimento antigo sobre o spin do elétron, que eu vou tentar resumir para vocês aqui agora, demonstra claramente que não existe essa história de o meu tempo e o tempo de Deus.
O experimento foi o seguinte: vocês já conhecem o átomo, sabem que o átomo tem os elétrons que estão ali girando ao redor do núcleo, ok? O átomo em si, a bolinha de átomo, além de estar girando ao redor do núcleo, ela tem uma rotação própria. Imagina o sistema solar. Nós estamos girando o planeta Terra ao redor do Sol. Nós, como planeta Terra, somos um elétron. Vamos tentar colocar assim para ficar mais fácil o entendimento. Mas nós temos um eixo de rotação. Tem hora que uma parte do planeta Terra está voltada para o Sol, tem hora que essa mesma parte do planeta Terra não está voltada para o Sol. Além de estarmos rodando em torno do Sol, que é o núcleo do nosso sistema solar, nós também temos um sistema de rotação própria. Assim acontece também com cada um dos elétrons. Essa rotação, que pode ser no sentido horário ou no sentido anti-horário, chama-se spin do elétron. Este é o spin. O spin do elétron está positivo, significa que ele está rodando no sentido horário. O spin do elétron está negativo, então significa que ele está rodando no sentido anti-horário. Foi feito um experimento que comprova essa inexistência de tempo. O tempo de Deus é diferente do nosso, não, é imediato. E que experiência foi essa? Pegaram dois elétrons e encostaram um no outro. Ok. Quando eles foram encostados, cientificamente o que se fala é: houve uma correlação quântica, ok? Um elétron encostou no outro, então houve uma correlação quântica. Eles estão ligados agora de forma quântica para toda a eternidade. Significa que o que um acontecer, vai acontecer também com o outro. E o experimento comprovou isso. Depois de encostar dois elétrons, eles pegaram um elétron e levaram para um lado de um campus numa faculdade. E depois pegaram o outro elétron e levaram para o lado oposto nesta mesma faculdade. Por meio de equipamentos, fizeram com que o spin do elétron que estava lá do lado A, por exemplo, e estava girando no sentido horário, passasse a ser no sentido anti-horário. Fizeram com que o spin mudasse. Imediatamente. Vou repetir. Imediatamente. O outro elétron também teve o spin modificado, invertido. É imediato. Mas tudo bem. Eles estão próximos, né? Um está num lado da faculdade, outro está no outro lado da faculdade. Quem conhece o Minhocão aqui em Brasília, né, da UNB, digamos que um dos elétrons estivesse numa das alas do Minhocão e o outro estivesse na outra ala. Ou, de repente, quem conhece o estado do Rio de Janeiro, um está na capital, Rio de Janeiro, e o outro está lá em Petrópolis. A distância é razoável, ok. Mas isso não explica. A complementação do experimento foi feita de costa a costa nos Estados Unidos. Esses elétrons foram separados. Um viajou para a costa leste e o outro viajou para a costa oeste. A distância é grande, é muito grande. E aí fizeram novamente, já estavam correlacionados, fizeram novamente o spin de um dos elétrons mudar de sentido. Imediatamente o spin do outro elétron mudou também. Com isso, os cientistas entenderam que não existe distância entre uma correlação quântica e outra, entre as entidades que estão envolvidas numa correlação quântica. É imediato. Mas veja bem, teve um cientista que falou que a maior velocidade possível era a da luz. Einstein falou isso. Então nada poderia viajar mais rápido do que a velocidade da luz, que é de 300 mil metros por segundo, se eu não estou enganado. Se eu estiver enganado, me perdoe, mas é algo assim, é uma coisa muito rápida, muito rápida. Por exemplo, a galáxia de Andrômeda. Nós estamos na galáxia Via Láctea, ok? O sistema solar está dentro da Via Láctea, que é uma galáxia. Existe uma outra galáxia, que é a mais próxima da gente, que ela é de nome Andrômeda. Ela está a 4,5 anos-luz daqui. 4,2, alguma coisa assim. Vamos arredondar para 4 anos-luz. Quando você acende uma lâmpada, a distância que essa lâmpada percorre em um ano
chama-se ano-luz. É uma distância inimaginável, a gente não consegue ter a noção exata do que é isso. Isso significa que, se fosse possível, tá? Nós não temos essa tecnologia ainda, de viajar na velocidade da luz. Não existe nada do ser humano que consiga viajar, nenhuma tecnologia do ser humano que consiga viajar na velocidade da luz. Mas, se fosse possível, o mais rápido que nós temos conhecimento é uma milionésima fração dessa velocidade. É uma coisa estratosfericamente muito menor a velocidade que a gente consegue alcançar. Mas vamos supor que a gente conseguisse alcançar a velocidade da luz e saísse aqui da Terra em direção a Andrômeda. Levaríamos 4 anos nesta velocidade para chegar lá. O experimento que foi feito com o spin do elétron demonstra que, se um elétron estivesse lá em Andrômeda e o outro aqui, e fosse feita a mudança na rotação do spin, a rotação do outro spin, do outro elétron lá em Andrômeda seria imediata. Assim, ao mesmo tempo praticamente. Isso significa que não existe tempo como a gente entende, não nesta dimensão. Porque nesta dimensão, tudo está baseado na velocidade máxima, que é a da luz. Mas se isso acontece muito mais rápido, significa que existe uma ação não local. E se existe uma ação não local, significa que o que acontece, o que faz a ligação de um elétron com o outro, a correlação quântica existir, é uma ligação numa dimensão superior, onde não há tempo, é imediato. É lá onde acontecem os nossos pensamentos, é lá onde acontecem as nossas emoções. O nosso órgão físico, pensamento, é o cérebro. Nosso órgão físico para a emoção, o coração, é aqui, na terceira dimensão que se cria. Mas eles se manifestam como onda na dimensão superior, onde não é tempo, onde funciona a lei da atração. Ela dá os efeitos aqui para nós, mas o funcionamento dela é numa dimensão superior. Por isso que é imediato. Fez, recebe. Mandou, recebe de volta. É assim que funciona. Ok. E como a gente faz então para controlar a lei da atração a nosso favor? Ou pelo menos usar ou tentar usar ela ao nosso favor. Como eu já disse, não é algo do dia para a noite. Não é uma coisa simples. Nós temos muitas crenças. E a única maneira de contornar essas crenças são com novas informações, com novo conhecimento. A gente precisa se permitir conhecer, se permitir ir além. Todo e qualquer procedimento quântico que eu faça, ele é baseado na lei da atração. Ele procura criar na pessoa mecanismos de contorno ao redor das crenças limitantes, jogando novas informações, permitindo que a pessoa continue no seu crescimento espiritual. Porque quando a pessoa cresce espiritualmente, significa na prática que a pessoa absorveu novos conhecimentos. Ela deixa de lado a religião. Ela não abdica da religião, mas ela deixa de lado todo aquele conhecimento de religião e começa a absorver novas informações. Essas informações, elas vão fazer com que a pessoa perceba: caramba, tudo que eu aprendi em religião é falso. Ou tudo que eu aprendi em religião foi criado pelo homem. E se é criado pelo homem, não tenha dúvida, tem erro. Vai fazer com que você cometa situações, viva situações que não são necessariamente para o seu bem. Uma delas é essa, é a crença de que existe céu e inferno, que existe Adão e Eva, que existe o paraíso, que a gente precisa sofrer para alcançar o reino dos céus. E mais uma série de outras informações. Isso só se modifica de maneira positiva quando você contorna as crenças, quando você joga para dentro de você um conhecimento verdadeiro relacionado com aquela crença. Se é algo ligado à religião, então você começa a estudar sobre o que é a religião, tudo que envolve a religião. E se você estudar certo, você vai perceber que muito daquilo que você aprendeu não é realmente aquilo que você achou que era.
conhecimento absorvido. Quando você começa a perceber e a aprender como são as leis do universo, principalmente a lei da atração, que é a principal, porque tudo é baseado nela, e aí você começa a estudar, será que aquilo que o Léo falou sobre átomo, o átomo é isso mesmo? Eu nunca vi um átomo, será que é verdade? Será que existe o átomo de verdade? Será que ele é como o Léo explicou? Será que os elétrons estão girando mesmo e estão vibrando? Será que o Léo falou é verdade? Pois bem, eu venho de uma família tradicionalmente católica. Muito do que a minha religião explicava não me convencia. Eu procurei, eu fui atrás. Eu não sou cientista, mas eu procurei informações e eu não me dei por convencido. Eu fui atrás e atrás e atrás. Hoje o que eu faço é tentar passar para as pessoas um pouco do que eu já aprendi. Eu percebi, por exemplo, eu tinha um fascínio muito grande sobre telecinese, telepatia, essas coisas, né? Essas coisas meio paranormais. Eu adorava ouvir histórias e saber qualquer coisa nesse sentido. Hoje eu sei por A mais B que todos nós temos todas estas habilidades. Nós todos temos. Basta estudar, com vários exercícios você consegue ativar elas em você. E tem uma série de exercícios que podem ser feitos. Então, eu não me cansei de procurar informação, de conhecer, de querer conhecer cada vez mais. E não parei ainda. Sempre eu vou procurando mais informações. A lei da atração, ela basicamente é tudo isso que eu expliquei para vocês. Se vocês querem acreditar nela ou não, já não é mais comigo. Mas existem formas de você usar a lei da atração a seu favor. Uma delas é essa, com o conhecimento. Quando você tem conhecimento, você vai começar a manifestar situações mais positivas. Quando você tem, por exemplo, um pensamento negativo, como aquele exemplo do trânsito, você sabendo, você tendo conhecimento, imediatamente você apaga a luz do pensamento que acabou de ter, apaga a luz da emoção que acabou de ter, acabou de sentir, e começa na mesma hora a manifestar algo positivo. Porque você sabe que tudo aquilo que você manifestar vai voltar para você. Ok? Pessoal, este foi o tema escolhido pela enquete, Lei da Atração. Domingo que vem nós teremos uma outra enquete. A enquete é colocada pela manhã e até às 18 horas da tarde a votação é possível. Terminou 18 horas da tarde, a gente vê qual foi o tema mais votado e eu falo a respeito desse tema. Se vocês quiserem propor algum tema diferente para colocar na próxima enquete, é só procurar pela Sofia e dar a sugestão e a gente vê a possibilidade de acrescentar, ok? Qualquer dúvida vocês podem postar no grupo e se eu não puder responder na mesma hora, não tenha dúvida que eu estarei respondendo sim. Namastê!